Há pouco tempo atrás, o Bolsonaro discursou na Assembleia Geral da ONU. E como você pode imaginar, como você pode supor, né, e é o que a gente esperava já, foi um fiasco, foi uma vergonha, foi mais um vexame internacional. O Bolsonaro foi lá para passar vergonha e terminar, né, de jogar pá de cal sobre a reputação do Brasil no cenário mundial. Como disse o Ernesto Araújo, eles queriam ser párias internacional, né? Eles queriam ser desprezados, agora são. É isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse discurso do Bolsonaro, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando uma boa tarde, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal, porque nossa meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. Vamos para lá. Antes de falar sobre o discurso, que eu não vou analisar ponto a ponto o discurso do Bolsonaro, porque é a mesma ladainha de sempre, né? Eu quero analisar mais o contexto do negócio aqui. Antes disso, eu quero fazer uma introdução, que é sobre comunicação. Sempre que a gente vai falar em público, né, ou se comunicar com as pessoas, a gente tem que pensar em quem é o público, quem é o público-alvo, com quem a gente está falando. Quando eu sento para escrever um livro, né, quando eu venho aqui e sento para escrever um livro qualquer meu, eu tenho em mente com quem eu estou me comunicando, qual é o perfil do leitor, qual é o tipo de literatura que esse leitor gosta, que é o mesmo tipo de literatura que eu gosto, mas obviamente eu tenho aqui um leitor ideal em mente. E isso vale para qualquer tipo de comunicação. Vale para quando você fala com seus amigos, você tem um tipo de linguagem com seu amigo, você tem um tipo de comunicação, um tipo de ideia que você troca com essas pessoas, você se comunica de modo diferente com seus pais, com seus filhos, com seus alunos, se você for professor. Aqui no YouTube tem um modo de comunicação, tem um público que eu tenho em mente quando eu preparo os vídeos, ou seja, sempre que você se comunica, em tese pelo menos, você levaria em consideração com quem você está falando, para quem aquela mensagem está sendo transmitida. E eu falo isso, né, eu jogo essa ideia aqui porque eu fico pensando quem é o público-alvo daquilo que o Bolsonaro disse na ONU. Porque certamente não é os delegados da ONU. Ele não está falando com aquele público lá. Ele não está falando com diplomatas, ele não está falando com chefes de Estado, ele não está falando com, sabe, representantes de muitos países que compõem a ONU. Não está falando com essas pessoas. Porque o que ele diz é tão descaradamente mentiroso, é tão flagrantemente falso, que qualquer uma daquelas pessoas que está lá, e a gente fala aqui de diplomatas profissionais, pessoas que trabalham com negociações, pessoas que trabalham com a compreensão de um cenário, sabe, internacional, pessoas que são detectores de besteiras, muitas vezes, que conseguem compreender quando alguém quer manipular um discurso, quando alguém quer manipular uma negociação, ou seja, são negociadores profissionais, pessoas que o seu ganha-pão, o seu dia a dia é trabalhar para desatar nós complexos. E daí vem uma figura tosca, grotesca, bizarra, simplória, limitada como Bolsonaro e acha, talvez na sua, sabe, na sua incapacidade, acha que conseguiria convencer e passar a conversa nessas figuras, nesses delegados da ONU. E não consegue. Como eu falei, essas pessoas são detectores de asneiras. Eles conseguem perceber quando tem uma mentira na frente deles. É o trabalho deles. E é óbvio que o discurso do Bolsonaro é repleto de mentiras, tentando pintar um Brasil que só existe na cabeça dele. Na cabeça dele, dos bolsonaristas, dos olavistas. Esse Brasil que o Bolsonaro pintou ali, enfrentando o desmatamento, defendendo certos valores da família, da tradição, levando o Brasil como se fosse, sabe, o defensor da civilização judaico-cristã ocidental, esse Brasil não existe. E eu não sei quem ele quer enganar. O discurso do Bolsonaro na ONU estava mais apropriado para um discurso no chiqueirinho dele, no Palácio Alvorada, do que na ONU. Porque no Palácio Alvorada ele vai enrolar aquele gado estúpido, tosco, como o Bolsonaro. Ali ele consegue atingir a comunicação. Ali naquele nível ele consegue falar com o público. Mas na ONU, a mensagem dele cai em pessoas que estão ceticamente ouvindo aquilo e falando assim, não é possível. Não é possível que na ONU, nesse espaço sagrado quase, né, de debate e de negociação e de solução de conflitos, nesse espaço aqui, vem uma figura como essa mentir, propor kit Covid, tratamento precoce,
questionar o passe sanitário, né, em muitos países que estão sendo usados agora para controlar a pandemia. Vem para mentir. É inaceitável, é inacreditável. E mais uma vez o Brasil se isola ainda mais. Se já havia uma enorme desconfiança em relação ao Bolsonaro e ao Brasil, agora isso se consolida. Agora vem a confirmação. Tem um sujeito aqui que é um tremendo de negacionista, com um perfil autoritário, ditatorial, e que vem aqui tentar nos convencer de que o Brasil é um paraíso agora. Sendo que ele está levando à destruição. E daí ele começa logo o discurso dele falando de socialismo no Brasil, né? Que estava à beira do socialismo, que ele salvou o Brasil do socialismo. E mais uma vez, quem ele quer enganar? Quem ele quer convencer? Ele realmente acha que essa mensagem chegou aos diplomatas, aos delegados da ONU, e eles foram convencidos pelo Bolsonaro? Só faltou no final do discurso ele falar: votem em mim, líderes do mundo. Parecia mais um discurso populista de campanha eleitoral do que um discurso de abertura de uma Assembleia Geral da ONU. E você pode pensar no contraste, né? Quando você tem em seguida Joe Biden falando, você percebe a comparação. Um falando para o umbigo, um falando para o seu chiqueirinho no Palácio Alvorada e o outro falando para o mundo. E o outro falando sobre as coisas que devem ser feitas globalmente, as nações trabalhando em conjunto para solucionar crises. O outro falando do umbigo, falando... É uma vergonha, é uma vergonha. E como eu falei, ninguém se convence com o discurso do Bolsonaro. Ele não engana ninguém. Ele é incapaz de tentar, pelo menos, né, modular o seu discurso de acordo com a audiência. Qualquer político competente faz isso, gente. Qualquer político demagogo faz isso. A pessoa vai lá falar, sabe, para o trabalhador, fala de um modo, fala com uma linguagem diferente. Vai falar com empresários, ele muda o discurso, ele muda a forma de falar, ele muda a roupa que ele usa. Qualquer político compreende isso. Mas o Bolsonaro não consegue compreender isso. Ele é tão limitado que ele acha que ele está o tempo todo falando com o gado bolsonarista. É o tempo todo a mensagem falando para a ala radical dos seus apoiadores. Ele não consegue compreender diferentes níveis de sutilezas de discurso e de comunicação. É inacreditável. E daí eu quero ler para vocês aqui algumas reações dos delegados, né? Então, assim, você tem aqui um texto de Jamil Chad, que é o jornalista que cobre a ONU, que cobre a questão diplomática, né? E a manchete é: vergonhosa, fala de Bolsonaro é recebida na ONU com indignação e chacotas. E daí ele reproduz aqui algumas coisas que esses delegados da ONU falaram para ele, né? O modo como eles reagiram. E daí diz o seguinte aqui: um delegado falou para Jamil Chad: o Brasil transformou a tribuna mais sagrada da diplomacia em um disseminador de mentiras e vergonhas. Outro diz o seguinte: o negacionismo na abertura de uma Assembleia Geral é um dos pontos inesquecíveis dessa pandemia. Esse aqui foi um representante da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Dentro do próprio Itamaraty, embaixadores e diplomatas ficaram constrangidos. Disseram o seguinte: olha, vergonha alheia. E um outro aqui também, um representante europeu: como é que o governo quer que os demais parceiros o levem a sério? Esse é o tom geral da recepção do discurso do Bolsonaro. É um discurso de isolamento, é um discurso de afastamento, é um discurso de ruptura, mas no sentido negativo, não no positivo, não de ruptura para melhor, né? É no sentido de, sabe, fechar o Brasil para o resto do mundo. E o pior nesse sentido, né, como eu falei mais cedo aqui, é que o Brasil abre. Essa aqui é uma honraria dada ao Brasil, por causa do Oswaldo Aranha também, do papel que o Brasil desempenhou na criação da ONU. Então o Brasil tem a honraria de abrir a Assembleia Geral da ONU. E daí você tem essa abominação, esse ser grotesco fazendo isso. É uma destruição da imagem do Brasil. É uma destruição. E aí está a questão: o Bolsonaro não apenas não salvou o Brasil do socialismo, porque nem sequer havia isso no Brasil, como está afundando o Brasil no fascismo. E a gente falou já muitas vezes sobre isso aqui, e eu tinha muita hesitação, né, anos atrás, de mencionar isso, de falar que o Bolsonaro era fascista, porque não havia, sabe, o elo possível entre certas coisas, mas agora já há comprovação, já há fatos, já há evidências, já há inúmeros indícios de que realmente é um governo fascista. Então não apenas não destruiu o socialismo, como se tornou um governo fascista. E todos sabem disso, né? Ele tentar tapar o sol com a peneira, tentar, sabe, desacreditar a imprensa, que ele começa falando isso, né? Sobre a imprensa que mente para o mundo, né? Falando sobre o governo brasileiro, tenta desacreditar a imprensa, e todo mundo sabe que é verdade. Todo mundo sabe o que ele diz, o que ele faz, os dados são oficiais, estão disponíveis para quem quiser consultar. Vergonha, vergonha mesmo. E o Bolsonaro volta humilhado para o Brasil mais uma vez, né? Mais uma vez ele vai lá falar com o nova-iorquines. Inclusive,
os nova-iorquinos. Vai falar com os nova-iorquinos e volta humilhado para o Brasil. Eu quero saber se vocês assistiram esse discurso, qual foi a mentira do Bolsonaro que chamou sua atenção nesse discurso. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Cittadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberta. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!